Graça e paz, irmãos, bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. Meu nome é Fausto Araújo. Bom, o tema de hoje é um tema que eu gosto, é um tema que eu já tratei em seminário e hoje eu venho com uma abordagem um pouco diferente do que nós costumeiramente falamos. Eu quero falar sobre o pré-tribulacionismo, ou seja, a vertente que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Existe o MID, que acredita que a igreja vai ser arrebatada ao meio da grande tribulação, e o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai ser arrebatada ao final da grande tribulação. Eu acredito que a igreja não passará, então eu sou pré-tribulacionista, ok? E para isso, pessoal, eu fiz uma leitura ao livro de Apocalipse e vamos às respostas a essa indagação. A diferença é que eu vou tratar dentro do livro de Apocalipse. Tá? O que o Apocalipse diz sobre este tema, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira evidência. Essa é bem conhecida também, algumas evidências que eu vou falar é conhecida, outras nem tanto. Vamos lá, primeira evidência. Você não encontra a palavra igreja depois do capítulo 3, e durante todo o período que nós chamamos de tribulação. Só lá no final do livro de Apocalipse. Eu creio que essa é uma grande evidência que a igreja não estará na tribulação, na grande tribulação. Então, até o capítulo 3 você encontra 19 menções da palavra igreja. E de repente a palavra igreja se silencia no livro e você não vê mais evidência, ok? Vamos lá. Ainda do capítulo 1 ao 3, essa segunda evidência, do capítulo 1 ao 3, você encontra essa menção aqui. Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você encontra 7 vezes essa expressão, certo? Em Apocalipse 13, verso 9, essa expressão ela se repete, mas com a omissão da palavra igreja. Ela diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 3, 9. Já não faz menção da igreja. Eu creio que é uma grande evidência que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas não é o suficiente. Vamos para outras evidências. Terceira evidência aqui que eu considero muito importante também. Apocalipse 3, verso 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei a ti, sobre ti como ladrão, e não saberás a hora, sobre ti virei. Aqui é uma exortação de Jesus Cristo, tá? Veemente à igreja de Sardes. Ele diz assim: se não vigiares, virei a ti como um ladrão. Sobre ti como um ladrão. Bom, pessoal, o que me chamou aqui a expressão, o que me chamou a atenção aqui, é que ele exortou essa igreja a um arrependimento, certo? E ameaçou, isso é uma exortação, uma ameaça. Ele falou assim: ó, se você não se arrepender, e se não vigiardes, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora, sobre ti virei. Tá? Mas o que significa essa expressão? Virei a ti, sobre ti como um ladrão. Então, para mim poder interpretar o que Jesus quis dizer aqui, aí sim, nesse momento, eu recorri ao livro de 1 Tessalonicenses 5, verso 2 ao 9. Presta atenção o que diz aqui, ó. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como dores de parto, aquele que está grávida, de modo nenhum escaparão. Aqui está falando de juízo e da volta do Senhor Jesus. Mas, aí, olha só o que Paulo diz aqui: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite ou das trevas, nem das trevas. Olha só. E não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Agora preste atenção, Paulo falando no versículo 8. Mas nós
que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça, da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós entendemos aqui? Jesus, ele alerta uma igreja, a igreja de Sardes, porque ele diz: se não vigiardes, virei a ti, sobre ti como um ladrão. Virei a ti como um ladrão. E você percebe, quando você vai pesquisar essa expressão, como eu fiz aqui em 1 Tessalonicenses, do versículo 2 ao 9, ele falou assim, que essa expressão não é usada para a igreja. De Jesus vir como um ladrão não é para ser usado para a igreja. Ele diz assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira. Qualquer um que estuda o livro de Apocalipse sabe que é o momento da ira de Deus. Então Jesus está alertando a igreja de Sardes para que ela não passe pela tribulação. Ok? Então eu li Apocalipse 3:3, depois eu li 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 9. Aí você faz um paralelo de ideias e você vai entender do que Cristo está dizendo. Ele está alertando uma igreja. Vamos seguir. Outra prova é que a igreja não estará na grande tribulação. Apocalipse 3:10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra, ou para provar aqueles que estão sobre a terra. Ok? É uma profecia, é fato, para um momento específico, tá? É um momento que vai ser provado, é a tentação que há de vir sobre todo o mundo, então é algo específico de âmbito mundial, não é local, e é um cumprimento no futuro, tá? Essa profecia é um cumprimento no futuro. Vamos lá, irmãos. Eu já vi muitos irmãos na fé que são a favor e contra usar esse versículo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo ou na descrição do vídeo um comentarista explicando esse versículo, porque senão eu vou demandar muito tempo e a intenção não é essa. E por isso que eu estou usando esse versículo e acredito que é um livramento para a grande tribulação, sim, porque o texto ele é muito claro, tá? E você vai entender quando ler o estudo da descrição ou nos comentários que eu vou estar deixando, ok? Então, vou repetir a quarta evidência. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Deixa claro, isso para mim é muito claro, que a igreja não estará na grande tribulação. Vamos para mais uma evidência. Apocalipse 4, eu vou ler o versículo 2 e o versículo 4, tá? Para você entender o que está acontecendo, está no céu e não na terra. Diz assim, João falando: eu fui arrebatado no Espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e eis que um trono estava posto no céu. Agora preste atenção o que está escrito aqui, Apocalipse 4:4. Anote aí. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Tá? A questão aqui que me chamou a atenção, para interpretar três coisas aqui: tronos, vestes brancas e coroas. Tá? Todo estudante ou professor sabe que as escrituras interpretam as escrituras. Não é de livre interpretação. Tá? Eu não posso pegar um texto, eu acho que isso é aquilo, isso é aquilo outro. Não é dessa forma. Mas vejamos. Tá? Vejamos algumas expressões desse texto. Ó. Ele diz assim: 24 tronos. Tá? 24 tronos. Assentados sobre eles 24 anciões, vestidos de vestes brancas, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Vamos lá. Olha só que interessante, irmãos. Se eu usar o Apocalipse o próprio livro de Apocalipse para entender o que significa essas expressões. Vamos lá. Assentados sobre tronos, vestidos de vestes brancas,
e sobre suas cabeças coroas de ouro. Tá? Vamos lá interpretar usando o próprio livro de Apocalipse. Apocalipse 3:21, a igreja de Laodiceia tem uma promessa que diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Existe uma promessa para a igreja que se assente sobre trono. Ok? Outra descrição do texto: vestidos de vestes brancas. Olha só a igreja de Sardes, a promessa: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Essa é uma promessa para a igreja de Sardes, Apocalipse 3:5. Vejamos. A última expressão sobre coroas de ouro diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia também se repete: guardas o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Agora eu vou repetir Apocalipse 4:2. E ao redor do trono vi 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, que tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quem são? É a igreja, irmãos. É a igreja. Tá? Se eu for usar a própria Bíblia para interpretar a Bíblia como que é o correto, eu vou perceber que é a igreja aqui no céu e não mais na terra. Ok? Vamos à sexta evidência. Ok, irmãos? Vamos para mais uma evidência? A sexta evidência, Apocalipse 5. Apocalipse capítulo 5, verso do 8 ao 10. Eu vou estar lendo. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Agora preste atenção. E cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto. Com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Preste atenção. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Acho que já está claro. Mas vamos lá. A expressão é: e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Mais uma vez, usando a Bíblia para interpretar a Bíblia, sem achismo. 1 Coríntios 6, verso 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, Jesus ele não comprou anjos. Ele nos comprou para Deus. 1 Coríntios 6, 20 testifica disso. Segunda evidência, que é a igreja que está no céu, esse sinal é a igreja no céu, diz assim, Apocalipse 1:5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus o seu Pai, a ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Você está entendendo? Diz assim, ó, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Então, quando você lê Apocalipse 5, do 8 ao 10, é a igreja no céu, mais uma vez. Ok? A sétima evidência. A sétima evidência que a igreja não estará na terra. Vamos lá, mais um sinal. Apocalipse capítulo 2, quando o diabo é lançado na terra, diz assim: e houve batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu. E Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão.
e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Até aí tudo você entendeu, é fácil, né? Houve batalha no céu, o diabo foi lançado na terra, e os seus anjos com ele. Agora, olha só o que diz aqui o versículo 10. E quando o anjo viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho do homem. Quem é esse filho do homem que a mulher vai perseguir? Quando você lê o capítulo 12 de Apocalipse, no verso 5 diz assim: E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. Está falando de Jesus Cristo. E a nação que deu à luz foi Israel. Você vê que nessa sétima evidência, você vê que tem uma batalha no céu, o diabo é lançado por terra e ele vai perseguir a mulher que dera luz ao filho varão. Quem é essa mulher? É Israel. Quem foi o filho varão? Jesus. Agora a pergunta que quando você estuda escatologia, você vai ver que o diabo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, certo? Por que aqui ele não vai perseguir a igreja? Que estamos na era da igreja. Ele vai perseguir Israel. É porque a igreja não está na terra, meu irmão. É porque a igreja já foi arrebatada bem anteriormente. E a única pessoa que está propagando com as duas testemunhas, 144 mil nesse período, vai ser Israel. Por isso que ele vai fazer guerra contra Israel e não contra a igreja. É muito evidente. Tá? Vamos à última evidência, irmãos? Vamos aqui à última evidência. Vamos lá. Quando você lê o Apocalipse, você sabe que no capítulo 19, Jesus ele vem para livrar Israel, como está escrito lá em Zacarias 14 e em Mateus capítulo 24. Ok? Eu vou ler o capítulo 19, versos 7 ao 9, que precede, que vem antes de Jesus voltar para a batalha do Armagedon. E olha só o que está escrito. 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino só a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Nesse texto, fala que a igreja está no céu, porque a sua esposa se aprontou, já está nas bodas do Cordeiro, né? Vindas são as bodas do Cordeiro, sua esposa já se aprontou. E Cristo ele vai se preparar para vir para a batalha do Armagedon. Certo? Por quê? Agora entenda comigo, meu irmão. Isso está falando de uma igreja que ela está no céu antes de Cristo voltar. Foi antes de Cristo voltar que a igreja já está no céu. E a igreja, meu irmão, preste bem atenção, a igreja acompanha Jesus quando ele vem para a batalha do Armagedon. Eu te convido você a ler Apocalipse 19, do 7 ao 9, onde eu li. Aí você segue a leitura do versículo 11 ao 18. Eu vou repetir aqui, ó. Vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino só a justiça dos santos. A esposa já está pronta no céu, e ela vem com Jesus. E Jesus não vem buscar a esposa, ela já está no céu e pronta, porque ela foi arrebatada no início da grande tribulação, ou antes de começar a grande tribulação. Ok? Vejamos, no mesmo texto, olha o que diz. Eu não vou ler tudo, só vou ler uma parte. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e seu nome, e pelo nome qual se chama é a palavra de Deus. Aí, preste atenção.
E seguiram-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. A mesma descrição que dá para a igreja lá nas bodas, e a mesma promessa também lá nas igrejas, você encontra aqui. A igreja voltando para a batalha do Armagedon. Aí diz assim, ó, e da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, como eu já falei, que era Jesus. E ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ok? Então aqui são 7 evidências que a igreja não passará pela grande tribulação. Ok? Espero que tenha ajudado a sua compreensão nas questões escatológicas. Eu fiz isso com base no Apocalipse. Eu poderia ter usado os outros livros, eu só fiz uma menção quando necessário, mas eu espero que te ajude a compreender as questões escatológicas sobre que a igreja não passará pela grande tribulação. Deixe seu comentário, fique à vontade, deixe seu comentário se você acredita ou não a respeito disso. Curta a página, se inscreva aí, ok? O que me motiva, eu tenho, lógico, minhas motivações pessoais que me inspiram a todos os dias, mas você também me inspira. Se você gostou, se você comentar, você leu, entendeu, não entendeu, o que ficou claro, tá bom? Pode deixar aí seu comentário. Deus te abençoe, te dê graça, discernimento e força, ânimo, vigor, em nome de Jesus. Bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé.